Olá, pessoal. Eu sou a Roberta Vargas, a Beta. Eu sou a Débora e nós somos o Colo de Mãe, um projeto de informação e de acolhimento para as famílias atípicas. Um projeto que nasceu da necessidade que a gente sentiu de trazer um pouco mais de ciência, trazer um pouco mais de qualidade nas informações e um pouco mais de colo mesmo para as famílias atípicas. Muitas vezes estão estigmatizadas, muitas vezes estão abandonadas pela sociedade, infelizmente. E a gente está participando agora de um ciclo de terapias. Então, a Beta vai apresentar o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nesse nosso ciclo de terapias, a nossa ideia é tentar levar ao máximo de pessoas o que é cada terapia, né? Porque a gente que vive numa capital tem uma noção maior das terapias, a gente que é privilegiada e tem, pelo plano de saúde, as nossas terapias, acabamos tendo o hall inteiro de terapias. Sim. A favor mesmo, que a partir de muita luta, né? Não veio fácil. Mas a gente sabe que no interior não é assim, que em algumas cidades não funciona assim, e a gente se preocupa em desmistificar o mito das terapias, né? O que é isso, o que é aquilo, até para os pais começarem a ser mais terapêuticos, né? Não que eles serão terapeutas, mas eles entenderem onde o filho está indo, o que ele está fazendo naquela sala, naquele local. Então, hoje a gente está aqui com muito prazer com o Felipe Gayer, que é o TO do meu filho, um dos. O Felipe já trabalha há 20 anos em clínicas, né, Felipe? O Felipe é especialista em neurosensório motor. Podemos dizer assim, Vamos expertise na área neurosensorial e neuromotora. Isso. A gente consegue abranger bem. E pai da Diana, que é um título, assim, nesse último ano, né? Eu digo que tem que botar nos lates, né? E pai da fulana, Diana. Pai de Beltrana. E marido da Nath, vamos combinar, né? Eu conheço o Felipe há muitos anos. A gente está aqui em Porto Alegre quando ainda era mato, né? Autismo era mato. Exatamente. Há muito tempo. Era 1 para 59. Era 1 para 59. Quando eu diagnostiquei o Teodoro, existiam pouquíssimas pessoas trabalhando em Porto Alegre. O Felipe já era uma referência, né? E fiquei 5 anos na fila de espera para conseguir o Felipe para mim. E não me arrependo. Então, assim, a gente não poderia começar a falar de terapia ocupacional, porque a gente fica falando TO, né? Terapia ocupacional, sem começar a falar contigo, porque eu acho que tu entende da terapia ocupacional de uma visão ampla, né? Para não ficar nessa questão de integração sensorial e tudo mais. Específico numa formação, específico numa técnica, específico num recurso. Até porque cada criança precisa de uma coisa diferente. A ideia é justamente isso, é falar o quanto a terapia ocupacional ela é abrangente e não uma técnica. Porque o que acontece, que eu sempre gosto de dizer, que tem momentos do ano ou de uma época em que existe uma técnica ou uma temática ou uma terapia que é a do momento. Uhum. Então, tem épocas em que, por exemplo, o ABA foi muito forte uma época, depois o ABA baixou um pouco. Aí entramos com o Denver ficou em alta. Agora tem que se equilibrar em termos de, não de competência, mas em termos de momento de divulgação, de marketing e momento de que começou a dar respostas efetivas e surgiu mais base científica, porque o ABA tem muito dado científico. O Denver tinha menos. Então, hoje o Denver começou a ter mais. Não hoje, já temos uma estrada de Denver, mas hoje se equiparou, porque antigamente terapia intensiva, ABA. Era ABA. Aí tinha as outras, a gente também não pode falar que existem outros programas tem também outros de protocolos intensivos. Comportamentais, nós estamos né? desmerecendo dizer que mas o ABA sempre foi evidência. É que por o ABA ser uma ciência, ele é, na verdade, o que está no rol do INSS, ele é o que é aprovado pelos planos, ele é aquilo que tem comprovação científica, não que os outros não funcionem. O nosso episódio anterior foi sobre ABA e Denver com a Juliana. E foi bem legal a gente falar sobre isso, justamente o que tu vem falando, que não é questão de moda, né? É, inclusive, questão de clínicas, de formas de clinicar, né? Exatamente. Às vezes, o ABA começa a crescer muito, ou qualquer outra terapia, e com isso vem, às vezes, profissionais não atuando de forma tão correta. Perfeito. E aí começa a cair. E aí vem outro. E aí esse outro também começa a perder qualidade e também começa a cair. Então, vai, né? Agora, a terapia do momento que todo mundo prescreve é terapia ocupacional com integração sensorial. E não necessariamente é o caso que a criança necessite, né? E não necessariamente somente aquela intervenção é que vai dar resposta. A gente entende
e não entrando tão especificamente na integração sensorial de Ehlers, mas falando de integração sensorial, se nós pensarmos assim, vamos pensar assim, é legal, eu acho, visualizar, a gente faz um triângulo, a gente divide ele em 3 partes. A parte de baixo do triângulo é o processo de experienciação do nosso cérebro, é o sensorial. A base do nosso neurodesenvolvimento é sensorial. Depois a gente entra para a parte motora. Tanto que a gente, dentro da neurociência, a gente fala que a fala é uma corticalidade superior, ou seja, ela já está chegando na ponta da pirâmide. E lá na ponta da pirâmide entra tudo, questões cognitivas, função executiva, Quanta senso coisa tem que ter crítico. para chegar na Só ponta, que né? para chegar nessa ponta, que é as questões elaboradas ou mais refinadas neurologicamente, tem o sensorial. Então, por isso que o sensorial é tão importante. Mas não necessariamente que eu vou ter que trabalhar somente o sensorial. Porque eu vou ter muitas vezes, pelas lacunas sensoriais do meu triângulo lá embaixo, eu vou ter várias dificuldades acima. Então, Sim. por isso que sim. Mas, às vezes, eu estou com uma base estruturada. Como nós conversamos aqui na base anteriormente, nós temos crianças ou adultos ou adolescentes que têm uma base Sensorial boa. Sensorial estruturada. Ou é muito leve ou é somente uma imaturidade. Às vezes é somente uma imaturidade de algum sistema sensorial que faz com que a criança funcione, ou o adolescente, num funcionamento atípico, vamos botar assim. Um funcionamento atípico, não está estruturado que ele é uma criança atípica. Tem um funcionamento atípico por uma base de desordem sensorial. Mas então tu estimula, tu vê que rápido essa criança evolui, ou seja, era somente uma imaturidade do sistema, mas a gente entra nas questões elaborais, praxis, entramos nas partes motoras. E aí que entra esse monte de diagnóstico de transtorno sensorial, que hoje vem que não são autistas, não são outras síndromes, e vem lá transtorno sensorial. Inclusive nós gostaríamos que tivesse um diagnóstico, TPS, mas não tem, né? ou transtorno de processamento sensorial, ou desordem, o que antigamente se dizia que seria um desordem de integração sensorial, ou TPS, que hoje é mais atual. Transtorno do processamento sensorial. Exatamente, seria um diagnóstico, porque assim, nós temos vários pacientes que funcionam dentro dessa desordem, ou seja, eles têm um funcionamento atípico por ter alguma desordem sensorial e somente uma desordem sensorial. Sim. Inclusive, tem uma terminologia que não é muito usada, mas a gente fala muito dentro da linha da neurociência, que é o Autism Like Features. É uma criança que funciona como autista. E, geralmente, é quando está dentro do TPS. É uma criança que tem desordem sensorial. Mas ela não é TEA. Mas ela não é TEA, ela funciona como. Entendi. Eu nem sabia disso. Sim. Nem eu. É bem legal. Novidade. Autism Like Feature. Tô assim. Chocada. É E uma não criança tem nada a ver com telas, pelo amor de E é, Deus. assim, é aquela criança que funciona como um autista, mas ela não não é. é Por quê? TEA. Porque ela tem desordem sensorial. O que acontece quando eu tenho uma desordem sensorial? Ou eu vou ter um mecanismo de fuga de demanda, que é quando eu sou uma resposta hiperresponsiva, que é o mais fácil de visualizar, que todo mundo entende. Sim. Geralmente é uma resposta tátil, não toca num tipo de textura. Então, não tolera um estímulo auditivo, não tolera uma entrada sensorial vestibular, que é o medo de altura. É muito visível quando é hiperresponsivo, porque tem uma resposta de aversão, que é bem legal, tecnicamente, falar que a área que atua no cérebro é a mesma área do nojo, que é a área do disgusting. Então, é a mesma área. Então, tu sente... O teu cérebro diz... Não tá legal. Não consigo. Não tá legal. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem respostas autônomas do sistema autônomo, que é... Eu tenho ou uma dilatação de pupila, ou uma sudorese, ou uma ânsia de vômito. Então, a gente consegue detectar com vários fatores. Um primeiro é a defensividade. A criança não tolera. Tu já entendeu que há algo elevado. Quando é hiporresponsivo, tem uma tendência ou tem uma lentificação daquela resposta. A entrada auditiva é muito lenta, eu tenho um delay da resposta. E aí confunde com não ouvir. Confunde com não ouvir. Eu tenho uma resposta tátil para segurar muito sutil, aí confunde com uma hipotonia. Então a gente vai entrando. E quando eu faço a busca sensorial, que é quando aquela criança que fica, que é o seeker, que é aquela criança que fica buscando constantemente o movimento, é porque eu tenho uma resposta hiporresponsiva toda vez que ela é ativada, isso me gera Conheço prazer. bem isso. Entende isso muito bem. Eu tenho isso 24 horas por dia Aqui, em casa. Então, pra gente não ser tecnicamente, mas a gente fechar nessa parte da busca sensorial, que é onde tem pouquíssimos dados científicos, é a busca sensorial, o que é? É um sistema hipo, onde eu faço uma ativação daquele sistema, porque hipo, eu tenho uma resposta tátil baixo. Quando eu toquei alguma coisa, ativou o sistema tátil. Opa, ativou o sistema tátil. É bom. É bom sentir a mão. É bom sentir a mão.
É bom sentir a mão. Aí como é que eu estudo, como é que eu leio, como é que eu converso? E aí o que acontece nesse momento gera uma ativação não de prazer, mas uma ativação excitatória. Então, nesse momento, eu vou ter uma ativação. Então, o nosso cérebro tem uma série de conexões acontecendo. Então, nós temos neurotransmissores que vão dizendo o que é bom, o que não é bom, isso fuga, corre, aceita. Então, nós temos 2 neurotransmissores fundamentais, que inclusive na nossa vida, que é a serotonina, que é a sensação de prazer, que tu faz aquilo porque aquilo te gera uma sensação boa, e a dopamina, que é maravilhosa, mas é a maldição do sensorial. Sim. Porque o problema é quando eu tenho uma hiporresposta e eu ativo e gero um circuito dopaminérgico me dizendo é bom, eu vou fazer porque a sensação é boa. Então, eu vou começar a fazer aquela ativação de tocar a mão, não porque eu quero segurar a xícara para levar à boca para tomar, porque a sensação de tocar em algo é bom, a sensação de E tocar aí algo é vem bom. o flapping, aí vem E aí várias entram os padrões coisas. repetitivos e ritualísticos, e não por uma busca do toque ou da entrada auditiva, que é geralmente aquela criança que canta a mesma música do personagem, fala vozes de personagens, que é muito clássico dentro do TEA, da criança que tem uma baixa entrada auditiva, aquela criança que fica cantando a mesma música constantemente. Ou assiste várias vezes o início do mesmo vídeo. E aí um detalhe que você me pergunta, ele adora ver vídeos. Quanto tempo ele vê de vídeo? Ele volta clássico, ele fica voltando sempre na mesma parte. Por quê? Quando eu tenho uma baixa resposta sensorial, eu não posso, a criança não vai querer ampliar tanto o repertório, ou seja, a Dona Aranha subiu pela parede, veio, ela não vai querer escutar até o final, porque só a Dona Aranha é a entonação que para ela gerou prazer, então ela vai querer ficar a Dona Aranha, porque tipo, é bom, a Dona Aranha, a Dona Aranha, então vai ser uma tendência a ficar cada vez mais curto, porque demora muito para chegar até o meu prazer, que é e a derrubou. A Dona Aranha já me gerou Sim, prazer. leva muito tempo para Então, voltar para a Dona Aranha. A tendência é diminuir cada vez mais. Sobre essa questão da Dona Aranha. Tá, vamos entrando, depois eu vou finalizando a fala. Vai tocando. A gente tem uma autista adulta, que a gente conhece muito bem, que é a Carol Souza, que inclusive sigam, porque ela é uma autista adulta não verbal, que se comunica por iPad, extremamente inteligente, que não consegue trabalhar devido a questões, né, sensoriais e tudo mais, escreve lindamente. O conteúdo dela é maravilhoso. E teve uma vez o Dr. Paulo Liberaleso fez um vídeo sobre essa questão de proibir esse voltar à música o tempo todo. E aí a Carol veio e falou assim, ok, eu concordo que não é adequado, ela enquanto autista, né? Porque eu gosto de ouvir os autistas para também tentar entender o que acontece. Outro lado. Ela disse, mas assim, ó, é extremamente regulador eu ouvir a Dona Aranha 50 vezes. E tem momentos que eu preciso ouvir a Dona Aranha 50 vezes. É óbvio que a minha mãe não vai me deixar ouvir a Dona Aranha 50 vezes todo dia, o tempo todo. Mas aconteceu algo. Estou num dia ruim. Aqui, a gente está 2 meses de chuva em Porto Alegre. Provavelmente, teus pacientes estão todos desorganizados. Sim, porque sua maioria sim. Porque não tem pátio, não tem pracinha, não tem parque. Então, acho que se a gente avaliar o contexto, aí é uma pergunta de mãe, tá? Se eu avaliar esse contexto, meu filho está no momento que eu... Aquilo que a gente já conversou em reunião, né? Aí a Ju até nos falou ontem, é melhor então tu permitir do que tu fala não e depois fala sim, né? Da questão comportamental. Então, exato. Já libera eu vejo que a criança precisa do celular. Sim. E eu sei que eu não tô num dia que eu vou manter o meu não. Eu já digo sim de cara para eu não quebrar o meu não. Sim. Coisas assim, né? Não perder a linha. E aí nesse momento, porque, claro, ela é uma autista adulta que consegue verbalizar. Mãe, eu preciso ouvir a Dona Aranha 20 vezes, me deixa. Ela me regula. Isso. A gente consegue entendê-la, mas, por exemplo, o meu filho não consegue me dizer, mãe, eu preciso ouvir a Dona Aranha 20 vezes hoje. Algum comportamento. Se eu travar, ele vai me bater, ele vai me morder, ele vai gerar um comportamento. Ele vai querer te demonstrar algo que falta na comunicação de, tu não tá entendendo, isso é bom pra mim. Eu preciso agora da Dona Aranha 20 vezes. Esse é o grande problema. Às vezes o que é bom é ritualístico. E o que é ritualístico vicia, porque dopamina de novo. A dopamina, se nós entrarmos em outros contextos que geram dopamina, a gente entra no uso de componentes ilícitos. Não, a gente vai terminar na adição, né, Felipe? E aí a gente entende que a área em que é estimulado essa região é a mesma área de hábitos. Hábitos é um vício. O vício é um super hábito. Então, na verdade, nós vamos começar a criar o hábito de ver a Dona Aranha, porque entrou dentro do ato involuntário. Já eu preciso ouvir. Não, eu tenho que ter a Dona Aranha no meu dia. No momento em que a Dona Aranha entrou no teu hábito, ela te viciou. Então, qual o grande problema da dopamina? A dopamina vicia.
pornografia vicia, comer chocolate vicia, comer doce vicia, beber vicia. No momento em que a minha dopamina me diz, faz aquilo que aquilo é bom, faz aquilo que é bom. Telas viciam. Telas viciam. Tu vicia em seriado. Há pouco tu nem tá afim de ver um seriado. Quando tu tá vendo um seriado, tu não tá nem afim. Mas eu vou ver até o final esse seriado. Eu conheço Conhece um pessoas adulto assim. Conhece? Meu marido, ele é assim, né? A série é péssima, Por mas causa ele da dopamina. precisa ver todos os Ele precisa naquele episódios. momento, ele tá com... E qual o grande problema da zona, que a gente chama de zona de conforto, que é essa busca sensorial, é caracterizado como uma zona de conforto, que é tu ficar sempre no mesmo looping de algo que te gera prazer. Então tu imagina, no momento que aquilo virou um hábito, tá dentro da tua rotina. E no momento em que aquilo vicia, tira, desorganiza, estressa, irrita. Então, o ideal seria a gente, lá na primeira infância, nos primeiros sinais... O ideal perfeito é isso, é criar variabilidades de estímulos. Vamos falar, a gente entrou no celular, vamos criar variabilidades de estímulos visuais. Quanto mais, não só Dona Aranha, mas aí vai entrar no Bita e vai indo e tu vai variando, vai 3, 4 músicas da Galinha Pintadinha, a gente vai ampliando o repertório. Pouco eu estou ouvindo outro tipo de música que a minha mãe escuta, que meu primo escuta, que a minha irmã escuta, que meu tio escuta. Quanto maior variabilidade eu tenho, uma tendência de eu ritualizar e criar o vício, mas vamos usar o termo vício, que eu acho que o vício fica bem evidente para entenderem. Quando a gente fala que está em zona de conforto, é praticamente quase neurologicamente é quase É um o vício. gatilho pro vício, né? É o começo gatilho. do... E qual o problema que é o gatilho? É o ambiente. Todo ambiente é um gatilho. Porque eu tô vendo aqui, há pouco eu vi por exemplo, eu tenho a Dona Aranha. Eu vi algo no ambiente que me lembrou e me remeteu à aranha. E eu Já tenho vem de novo, muitas, eu estou estressado, eu tenho vai muitas dizendo. famílias, daqui até não, elas não relatam muito, mas as mães dos Estados Unidos me falam muito. Meu filho quebrou 3 televisões esse mês. Meu filho quebrou a sala. Por quê? Tá tudo bem, e a gente sabe que as famílias estão cansadas, as mães estão exaustas, às vezes sem nada de rede de apoio, aquela mãe precisa cozinhar, limpar a casa, trabalhar, mil coisas. E às vezes a TV vai ficar ligada, e a gente não está falando que não é para dar tela. Até porque eu dou tela muito consciente. O Teodoro já foi viciado em tela, eu já tirei, ele ficou 5 anos sem encostar em nada, voltou com a comunicação alternativa e hoje ele consegue lidar numa boa. E eu sei o perigo. Gente, eu fui num casamento. Ele tinha 2 anos. Eu fui num casamento e eu tava tirando o celular, que eu não deixava mais ele pegar. Ele se atracava no celular das pessoas nas mesas. Aí eu falei, gente, isso é vício. Ele não conseguia ficar sem arrancar o celular das pessoas. Se a gente for falar tirando terminologias técnicas, tirando neurociência, vicia. Vicia. Busca E aí o que as mães sensorial, me falam... Vicia, por isso a gente tem que cuidar. Vicia? Porque, por exemplo, assim, eu ligo o desenho aqui, eu não consigo garantir que a internet vai estar 100%. Eu não consigo garantir que a bateria não acabe. Eu não consigo garantir que aquele vídeo não trave. E aí entra o quebrou a TV. Aí entra o quebrou a casa toda. Porque... E às vezes é microscópico, né? Porque sensorial é uma coisa louca. Sim. Aquela versão do Bita não tem aquele pianinho atrás que é a que eu escuto. A gente tá bem dentro do E aí espectro, eu né? quebro tudo. E a gente em casa olhando, mas é o desenho. O teu às vezes Não é. pede muito mesmo o desenho, né? Mas é o desenho que tu olha todo dia, meu filho. Não é. Não é. Não é. Às Mudou vezes, o até na detalhe. televisão. Ele vê só na televisão da sala, não adianta botar a TV no quarto. Não adianta ver chegar na casa da Dinda e botar. É aquela TV naquele lugar que tem aquele rack embaixo, que tem as 2 caixinhas de som, uma na direita e na esquerda. Tem uma estética visual. Não limpa Quando a casa tem e uma baixa muda. resposta sensorial visual, a criança busca estruturas repetitivas para se organizar. Então ele sabe tudo como tá. Por isso que às vezes é muito complicado tu mudar o ambiente para uma criança que tem baixa resposta sensorial visual. Não a acuidade, que você vai enxergar. Baixa resposta sensorial, que é essa criança que ritualiza com estética visual, tem dificuldade de roupa. Geralmente uma questão visual também tem que ser sempre algo da mesma cor. Mas, em suma, o que a gente tem que entender? Toda vez que eu tenho uma baixa resposta sensorial, ou eu vou ter uma resposta somente identificada, ou eu vou começar a fazer buscas para ativar essa resposta baixa. Quando eu ativo, gera serotonina, é bom ativar essa sensação. Vem a dopamina malditamente, que diz é muito bom ativar esse sistema. Aí a criança entra, que a gente chama de tecnicamente, que é o overloading, que se fala muito. Tá? A criança está em overload. É quando a criança está fazendo loopings, fazendo sempre a mesma coisa sem parar. Flappingzinho, cordinha, ouvindo a mesma música, cantando a mesma música, pula, ponta de pé clássica. Ou falando o ABC inteiro, sem do início ao fim. É aquela criança aquela que às vezes tu ecolalia. tá parada, tem algumas que tu tá parada na sala de espera, tem aquela que... Aí tu vai falar e ele começa.
Hoje nós temos que conseguir fazer a leitura. Uhul, você conseguiu. Ei, você, vamos lá, fulano, vamos, Roberto. Já Ele estou repete indo. tudo. Ele repete, aí tu entra na história, ele volta de novo. Olá, tudo bem? Você viu, Roberto, você conseguiu. Vamos lá agora. Porque ele tem que voltar, porque aquela estrutura é a que gerou prazer pra ele. Auditivamente, aquilo tá E não vai render na terapia. E aquela dopamina com tá dizendo, essa ideia essa na falhinha, cabeça. essa falha é boa, o que eu vou ter que fazer em terapia? Eu vou ter que entrar com uma outra entrada auditiva para quebrar e gerar uma outra dopamina para ele. Vai ser com movimento, ou seja, meu atendimento vai ser gerar novos prazeres, usando uma mão, fazendo uma atividade motora diferente, sem entrada auditiva. Então a gente tem que criar, a gente fala tecnicamente, a gente tem que criar novos prazeres para aquele paciente, que não só o auditivo, que é falar episódios de personagens. Então meu objetivo vai ser criar novas estruturas prazerosas. Ele vai gerar dopamina de outras formas. Tecnicamente eu quero criar novos circuitos dopaminérgicos para ele, ou seja, eu quero criar novas dopaminas. É isso, vou criar novas dopaminas para ti. Então a dopamina dele é auditiva. Olha como é legal conviver com uma pessoa, olha como é legal tu conseguir ir numa festa, olha como é legal tu sentar num restaurante com uma namorada. Exatamente, aí que a gente está se referindo. A gente tem que criar novos prazeres, a gente cria novas dopaminas, novas coisas vão me gerar prazer. Quando eu estou em tédio, em vez de eu ver aquele desenho, eu vou correr, eu vou fazer uma coisa, eu vou conversar com a minha amiga, eu vou fazer tal coisa, eu vou escrever, eu vou ler um livro. Então, vários fatores nos geram prazer. O que a gente tem que fazer é quebrar as zonas de conforto ou os estímulos repetitivos. Então, tu imagina, lá naquela linha de pensamento inicial que a gente estava falando, aqui a gente vai e volta. Então, tu imagina, eu tenho uma resposta, só esse exemplo, eu tenho uma resposta hipo e eu faço busca sensorial, eu sou um seeker. Então, eu fico o tempo todo fazendo uma entrada auditiva. Nesse momento que eu faço uma entrada auditiva, a minha interação zerou, porque eu vou preferir ficar cantando, porque cantar gera prazer. Para eu conversar contigo, eu tenho que parar de cantar, te escutar e eu falar. Não, demora muito. Eu vou ficar cantando, que é muito mais gostoso. Se eu canto, minha restrição de interesse baixou. Então eu já acabei com o social, eu já acabei com o meu interesse fica restrito, que é muito mais legal música do que eu brincar com um carrinho, do que eu pegar uma bola, do que eu pegar uma boneca, do que eu brincar de comidinha. Interessante, a gente está chegando nos aspectos, a gente está entrando dentro do TEA. E aí eu vou ter interesses restritos, uma comunicação restrita, eu vou ter, eu vou entrar na Fecha um diagnóstico fechou a nossa antiga tríade, que hoje é uma díade, comunicação, interação, comportamento. TEA. Não, na verdade, é uma criança que, pela questão sensorial, ele funciona... Ele tem aspectos autísticos então, sem ser. Ele está dentro do Autism Like Future. Ele funciona como autista, mas não é autista. Nossa, faz muito sentido isso. Gente, mas eu tô... Abrir um horizonte na nossa cabeça. Então, na verdade, muitas vezes, como é pelo difícil sensorial, diagnosticar. Pelo Mas então, sensorial... Como é que diagnostica isso? Pelo sensorial, a gente pode ter uma criança funcionando dentro do autista, mas não sei. E aí entra uma outra nomenclatura, que é o overlapping, que é quando tu funciona dentro de um diagnóstico, mas tu não tem aquele diagnóstico. Outro exemplo, eu tenho uma deficiência intelectual. Pela minha deficiência intelectual, dependendo do grau, eu vou ter uma interação baixa. Então eu vou funcionar também como autismo, mas não como autista. Mas eu, na verdade, eu só tenho uma deficiência intelectual. E a gente já tem moderada. uma dificuldade de médicos entenderem o que é o quê. Mas a gente está falando de overlapping de diagnósticos, tá? Porque, por exemplo, o TDAH. O TDAH ele funciona muito como uma criança com baixa resposta proprioceptiva. É igual. Porque no momento que eu tenho uma baixa resposta proprioceptiva, eu preciso de tato-pressão. Então o ideal era um diagnóstico sensorial. Tinha que ter. Seria fantástico. Pois é, eu ia chegar nesse ponto. Seria muito bom. Não, ó, uma das coisas que eu faço com as famílias... Olha, eu tô... Não estou dizendo que as pessoas não tenham outros diagnósticos. Não, mas a gente tem na experiência prática... Tu fecha um checklist. Tu fazendo o teu checklist, tu começa a eliminar um CID e trazer para o sensorial. Porque as pessoas ficam muito no psicodiagnóstico quando tá difícil fechar um diagnóstico, né? Às vezes é muito difícil. Você mescla altas habilidades com TEA, com TDAH. E é isso que é o overlapping, que são sobreposições. São sobreposições. E aí os médicos às vezes têm dificuldade. E realmente tem caso, o meu caso é um caso que se mistura comportamento com sensorial o tempo todo. Eu sei que ele é TEA, não tem nada a ver com isso. Mas assim, ó, eu imagino quando mistura altas habilidades, que é a pessoa extremamente inteligente, daí junto com TEA, ou pode ser TDAH, então deve ser muito difícil para um médico bater um martelo. É isso. E aí vai para o psicodiagnóstico, que é importantíssimo também. Mas neste caso não seria efetivo, porque seria sensorial, teria que ter um diagnóstico de um TO. Sim. E tu imagina a criança que tem os transtornos específicos de linguagem. Eu tenho um atraso na minha fala. Geralmente, e por eu ter um atraso na fala, vamos fazer de novo. Eu tenho um atraso na fala, eu vou ter uma dificuldade na fala e eu tenho essa percepção, eu vou ter uma tendência a não querer me comunicar, porque por vários fatores. Um pela dificuldade e pela vergonha. Te isola. E um porque tu não tem a troca. Se tu é criança, a criança querendo, ela é egoísta. A criança, se tu não brinca com o mesmo brinquedo com ela, te ignora. Então, se tu não tá comunicando, tu vai começar a ser
A criança se isola. Infelizmente, a criança, nesses primeiros anos, na primeira infância, que é do 1 ao 5, a criança tem uma tendência a te ignorar. Se tu não gosta de super-herói, não, então não vem contigo. Tu não gosta de Frozen, sai fora, entendeu? Então, tu imagina, essa criança já se isolou. Daqui um pouco, ela vai começar a se bastar somente com o que ela sabe que ela dá conta, porque ela já sabe o olhar do outro. Então, de novo, pelo transtorno específico de linguagem, que muitas vezes também vem associado a algo sensorial, eu também, muitas vezes, eu vou ter uma questão de transtorno específico de linguagem. Aí, pela questão de interação, eu vou me isolar pela comunicação. Aí, eu tenho algo sensorial junto, vai vir toda aquela sequência que a gente falou. Vai fechar um diagnóstico de TEA. Fecha o diagnóstico de TEA, mas, na verdade, é um transtorno específico de linguagem com transtorno de processamento sensorial. Batemos aqui um martelo, a gente trabalhou o sensorial, regulou, a fala começou a vir, porque a base é sensorial. Então, a gente regulou e modulou o sensorial, a fala... Facilitamos e potencializamos o trabalho da fono, e não, a fono tem que estar trabalhando, mas nosso trabalho é a base, que a base é preparar ele para a fono. Porque eu regulo o que está anterior, e aí quando vê, opa, mas não era um TEA. Por isso que às vezes os diagnósticos caem, não é que a pessoa curou. De novo, não estamos dizendo que não existem TEA. Não, que seu filho não é TEA, calme. E calma. É avaliar de forma correta. Avaliar de forma correta e muitas vezes existe, porque TEA... É sempre TEA. Sim. Isso é bom falar, né? TEA é sempre Nós TEA. não Eu ia chegar TEA é exatamente TEA. nesse lugar, assim, que eu acho que é muito perigoso. Eu acho que a tua fala, ela é muito esclarecedora, tá, Felipe? Muito esclarecedora. Mas, eu falo muito baixo. Eu vou falar mais alto. Dá mais ar. Eu acho que a tua fala é muito esclarecedora, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser muito sincera com você. E eu sou sempre, com todo mundo que está aqui, a Beta, sabe? Ela é muito perigosa. Sim, a gente tem que cuidar. Ela é muito perigosa, porque ela tudo é... que uma família quer não ter um filho autista. Exatamente, porque eu sabia que meu filho não era. Isso. Calme. Então, Calme. assim, Eu acho... E ela é perigosa, não a fala, o caso, né? O que acontece. suscita, né? Ela é perigosa também pelo sentido de que muito médico, muita gente vende a cura do TEA. E não tem cura. Autismo não tem cura. A pessoa nasceu autista, ela vai ser autista. Tem um cérebro que ela funciona vai de uma mudar, forma desorganizada. Ela vai mudar o suporte. O que muda é que, às vezes, a pessoa não era autista. Foi bem tratada. Esse é o ponto. Esse é isso que eu acho que é importante. Saiu do espectro. Esse é o ponto. Eu acho que é importante que a gente deixe porque claro muita gente vende a cura porque o seu filho saiu do espectro. Pra quem seu tá filho em não casa, saiu do espectro, ele nunca entrou. Para quem está em casa nos assistindo, eu acho que é muito importante que a gente diga algumas coisas em relação à tua fala. Isso aí, vai lá. A primeira... Avaliar. eu bato na tecla da avaliação, gente. Não é usual o que você está nos trazendo. Não é usual. É conhecimento. Tá? É conhecimento. Não é usual. Não, claro que não. Não tá ao alcance da população. Né? Nem este teu vasto conhecimento, nem estas possibilidades instrutivas em todas as clínicas, de que alguém tenha essa didática que você tem de trazer, olha, aqui é busca, aqui é hormônio sendo produzido, aqui é hormônio sendo retirado. Aqui... Então, assim, não temos Filipes por aí. Não temos. Hoje temos só na todos. Precisamos cuidar, porque o desejo, muitas vezes, se sobrepõe à realidade. Sim. E quando você traz isso, eu vou trazer o meu caso. Eu já ouvi de médicos sobre o meu filho. Hoje eu teria muita dificuldade em fechar o diagnóstico. Eu vejo só um atraso de linguagem. Eu já ouvi sobre o meu filho. De médicos renomados. É que o médico vê por uma hora a criança, ele não vê o então, todo, né? Mas o que, é um recorte mas ali o meu daquele ponto momento. nem é esse, Beta. O meu ponto é assim. Se tu quisesse, tu teria tirado ele do espectro. Se eu quisesse... teria fechado ali e saído da tua porta. E aí você me traz isso hoje... Era o que eu precisava. Acabou. Eu termino esse episódio, meu filho, Benjamin, não é mais autista. Eu sabia que ele não tá dentro do espectro, Benjamin não está no espectro. Benjamin tem uma questão sensorial de base, perfeito. que acabou se
transmutando numa questão de comunicação, que por não ser entendido acabou se transmutando de novo numa questão de socialização mais pobre. Então era a tríade que não é mais tríade, é díade do autismo, mas nunca foi. E aí tu pega isso e vai embora. E eu pego isso, pego minha bolsa... E tchau, às vezes gente. A gente tá lidando com uma família em sofrimento e assim, isso vai ser tudo. Isso vai ser tudo que ela precisava. Então, e lá na frente vai vir a frustração. Exato. Só que então isso não quer dizer que não seja importante a gente saber disso. É isso. Não, é isso que a gente porque tá às vezes... Essa é a ideia. Mas saber que também tem esse lado, porque a gente também só tá vendo o lado que tudo é. Hoje em dia tudo é. Calmem, existe flutuações, existem outras nomenclaturas. Por isso que é um espectro. O espectro, ele vai, né? E se englobou muitas síndromes dentro do espectro autista, né? Muitos transtorno global, botaram tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Se a gente abrir aqui uma CID da década de 90, a gente vai dar de cara com transtorno único de desenvolvimento, transtorno atípico de desenvolvimento de linguagem, transtorno global de não sei o que. Transtorno disruptivo. Eram nomes que se usava para não usar a palavra autismo, né? Virou todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. E o autismo estava muito mais próximo da esquizofrenia do que de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo era aquela criança gravíssima. Fazia autolesão, heterolesão. Era o nível 10. Era o nível... Exato, não era nível 3. Nível 10. Era o nível 3 pra cima. Hoje o autismo profundo, né? Que volta a pauta, assim, tão fortemente. Como botaram números, né? E aí não tem como ficar aumentando, entrou no autismo profundo. É o que não regride, é o que não sai daqueles... Aquela questão mais pesada, né? Que antes era o autismo severo, né? Sim. Mas eu acho que eu quero... Isso, eu quero retomar um ponto que me gerou muita curiosidade mesmo. Esses outros pontos me geraram medo de confusão. Vai lá. Mas teve um que me gerou muita curiosidade. Como que faz para trabalhar? Você já me disse que para trabalhar o hipo, a gente faz isso. A gente vai oferecendo novas dopaminas. A gente vai oferecendo novas possibilidades além de prazer. Estimulando aquele sistema que isso. Tá, ok, mas hipo, perfeito, vai lá. Tá? O hiper, como é que trabalha isso? Como é que trabalha? Porque o que normalmente as mães têm muita dificuldade, né? Como é que eu vou fazer com que a minha criança desça dessa ponta do pé? Como é que eu vou fazer com que essa minha criança coma? Como é que eu vou fazer com que essa minha criança coloque um blusão se está 2 graus lá fora e ela não aceita nada nesse corpo? Então, assim, essas respostas mais aversivas precisam ser e podem ser trabalhadas como? Dentro do consultório e principalmente dentro do ambiente familiar. Porque isso devasta uma família, E nem Felipe. todo mundo tem acesso a TO, né? Hoje, graças a Deus, a gente sabe que as APAES sempre tem TO. A gente tá nas... O comportamental nem sempre a gente vai ter A gente está em bastante... As clínicas que são tanto do atendimento via SUS, quanto as... que nem... Kinder, ACD. Veio a palavra filantrópicas. As filantrópicas, a gente sai do âmbito um pouco particular. E do público, né? Filantropia, terceiro setor. Filantropia. A gente, clínicas filantrópicas ou que faz atendimento via SUS, a gente também tem o serviço de terapia ocupacional, que a gente não tem... Ainda bem que TO ainda está mais a gente não tem grande difundido. Quantidade, obviamente, mas hoje em dia a gente tem vários lugares que estão com boa estrutura e algumas com uma ótima estrutura, melhores que clínicas particulares, inclusive, que algumas têm acesso de outras... vamos botar as pessoas que investem como um fim... vamos botar fiscal, obrigado. Fim fiscal, então a gente sabe como é que funciona. Por exemplo, eu que trabalhei 10 anos na Kinder, a Kinder, todo o consulado alemão ajuda a Kinder. Então a Kinder é uma clínica que tem muita ajuda infra. Não, né? Depois eles fecha recebem, aspas, né? Ajuda não, tá. Eles têm um fim... Exatamente. Todo mundo sai ganhando nessa história. A pessoa usa o seu... Mas a gente parte fiscal a gente tá numa PAI, que é diferente. Vamos tirar da Kinder, que a gente tá na PAI, que também tem uma filantropia. Mas a PAI é pública. A PAI tem várias APAIs que já tem...
a parte de gaiola de pad suíte para trabalhar na físio bem legal. Tem clínicas que têm recursos de sala de integração sensorial. Então a gente tem muita infra dentro desses Eu lugares. vejo até nas cidades pequenas, a APAI sempre tem TO. As APAIs dos interiores são muito Muito boas. boas. São muito boas. Eu já conheci algumas e são muito boas. Assim, Sim, são de eu chegar e referência, pensar né? assim, não, por ser interior vai ter menos infra, dizer, nossa, estão muito bem equipadas. Que bom, né? E em termos de profissional, qual o grande problema do profissional? É que o profissional, em algum momento em que ele começa a ter um destaque por competência e não um destaque por ele ser algo naquele local, ele vai ter uma tendência a migrar para o campo particular. É uma tendência natural, onde lá ele vai ter mais recursos e mais possibilidades, que é o grande problema. Então a gente acaba perdendo muito com o tempo qualidade, não que não tenha qualidade, mas é uma tendência do profissional, digo por mim. É que daí eu fiquei tu 10 volta- anos de kinder, fiquei 3 de ACD, chegou uma hora que eu fui pro particular, onde eu poderia ter mais recursos. Chegou uma hora que eu fiquei limitado, e eu limitado porque eu queria mais, e chegou uma hora que a infraestrutura dessas clínicas é até aqui. É que eles acabam tendo profissionais recém-formados, sem a mesma Essa é a especialização. Mas nós temos dentro do SUS muito profissional competente. Eu tenho vários colegas, então amigos que trabalham, eu digo, tudo que tem no particular também tem no SUS. O que vai diferenciar às vezes é o investimento. Às vezes o particular tem muito mais investimento. Mas a gente já citou duas aqui que estão aqui em cima de material. Então não quer dizer que eu não posso ir pro SUS porque no SUS eu não vou ter. Não. E às vezes no SUS tu tem pouca hora de terapia. Porque aí entra uma fila muito grande de pacientes. Acho que o grande problema do SUS é isso. Eu que faço... eu não fazer ali as 4, 5 horas que às vezes essa criança mais severa precisaria, e aí eu faço uma vez na semana, meia hora, que não vai dar o mesmo resultado, né? Por exemplo, eu uma vez por semana, eu estou dentro do ambulatório de desenvolvimento da Santa Casa, do Hospital da Criança Santo Antônio. E a gente faz um trabalho focado para o SUS, onde a gente faz a avaliação inicial, fecha ou cria uma hipótese diagnóstica e pode orientar, porque a gente não pode atender. Isso eu ia te perguntar, onde a pessoa pode procurar, na rede pública, esse diagnóstico? Essa rede diagnóstica, assim, tipo, eu tô toda confusa com isso que a gente falou antes. Na Santa Casa consegue? Tá, mas tu tem que ir primeiro na rede principal, que é o IAPI. Tá, que aí encaminha para lá. A IAPI vai te encaminhar. Aí dentro do IAPI agora tem já um centro, que é a Arena, que é um projeto, que casualmente eu tô dentro desse projeto também. Então a gente tem médicos pediatras do desenvolvimento. Ah, que legal. E também temos neuros, a gente tem pediatras e neuros, e aí se fechar essa hipótese diagnóstica, ou se fechar o diagnóstico, porque é complicado, às vezes, tu num primeiro momento conseguir fechar um diagnóstico. A gente também Postão do IAPI, gente. Anotem. Postão do IAPI. No postão do IAPI, tu consegue um direcionamento para os lugares. E aí, se conseguir ir para lugares onde tem os médicos mais especializados, mas em todos tem. E dentro desse serviço que tem no ambulatório de desenvolvimento, ali se faz as orientações, aonde eu quero chegar só para não é uma questão de divulgação, mas de falar do que é feito. Mas a gente precisa divulgar. A gente precisa. Tá, bom, eu não sabia Então lá tem um ambulatório de desenvolvimento. A gente sempre pergunta como que as pessoas chegam. Tá. Porque a gente tem um público... Não adianta a gente jogar o problema aqui e depois se virem, né? E outra coisa, Felipe, a gente tem um público muito heterogêneo. Sim. O nosso projeto é um projeto de acolhimento às pessoas também vulneráveis socialmente. Sim. Então não adianta eu ficar falando aqui de clínica particular, de clínica que tem 40 horas, mas que o tratamento do meu filho custa 50 mil. Exato. Entende? Essas informações que você está trazendo são riquíssimas e a gente precisa que cada vez mais os profissionais, ainda que da rede privada, como é você, Sim. possam entregar algumas horas do seu dia, da sua semana para a rede pública. Exato. Exatamente. É isso. Que foi meu objetivo. Assim. Mas é claro que sim, é louvável. Os profissionais precisam fazer isso. Né? É urgente. As crianças, TEA, não nascem só no Moinhos de Vento. Sim. As crianças TEA não nascem só no alto da Casimiro de Abreu. Perfeito. As crianças TEA nascem na lomba do sabão. Na teoria Mãe Geladeira, elas estariam todas no orfanato, né? No orfanato, na periferia, dentro do sistema prisional, né? Então, a gente precisa muito falar sobre isso. Quando você nos traz que a rede de APAIs do interior tem gaiola para fazer tratamento de fisioterapia de intensidade, de TeraSuite, PediaSuite... Quando você nos traz que a Kinder, quando você nos traz que o postão do IAPI consegue fechar um diagnóstico, ainda que a gente imagine que diante de uma longa fila, eu acho que se acende uma
Uma esperança. Uma esperança mesmo, sabe? Ainda mais vindo da boca de um profissional altamente complexo, como é você, de opiniões, né, tão... Então, cheias siga de ciência. isso, siga nessa linha pra gente, por favor, e siga nos contando sobre então isso. Lá tem esse projeto, e é esses dados que são os dados que nos motivaram a criar projetos internos lá. Porque é isso, primeiro que a gente fez, a gente recebia as famílias e aí se fechava o diagnóstico e nós dávamos a orientação, porque a gente não pode atender. Então a gente orientava e encaminhava para essa pessoa ou para Porto Alegre ou ir na Secretaria de Saúde da sua cidade, que lá onde tu consegue fazer os encaminhamentos. Então fora de Porto Alegre é Secretaria de Saúde, Porto Alegre postão do EPI, direto no serviço social, onde tu consegue direcionamentos. Então essas famílias levavam lá o nosso documento, o nosso laudo, dizendo que a criança tinha o diagnóstico ou tinha hipótese diagnóstica porque estava dentro dos sintomas do espectro autista, porque às vezes tu não pode colocar, e às vezes alguma nós tínhamos que já pré-determinar, porque senão a família não conseguia mais nada. Isso também é alguns fatores bem complexos. Por exemplo, a família do interior tem que vir para Porto Alegre. Do interior, assim, do interior. Aquela família que... Eu perguntei pra família, tá aqui desde que horas? A gente tá aqui desde as 5 da manhã, mas que hora saiu de casa? Eu saí à meia-noite, eu saí às 11 horas de ontem de casa. Então, assim, a família saiu às 11 horas, vai pro meu atendimento, que é só uma orientação. Então, assim, a gente vê o quanto Por isso é que a gente teve essa assim. ideia do podcast, Felipe, porque assim, o interior do interior não tem nada às Aí vezes. tem aquela mãe que não veio, não quis vir. Vamos escutar essa mãe quando ela voltar. Eu fui, não consegui chegar porque choveu, não tinha como chegar na parada de ônibus, porque eu moro dentro de um local XY. Nesse momento que estamos, alagou a minha casa. Aí eu não consigo chegar lá, para chegar até lá. Outra, eu tenho filho cadeirante, é impossível chegar ali com cadeira de rodas, eu não tenho como levar cadeira de rodas e meu filho. Meu marido tem que trabalhar, ou às vezes vem o marido e a minha esposa teve que trabalhar. Então, assim... Ou ela tem mais 3, 4 filhos. A realidade é outra. Então, assim, muitas vezes a gente não... lá dentro do sistema não existe esse questionamento do porquê que não deu, porquê que não veio, porque a gente entende que a variável é muito maior do que a minha do público, que também tem as variáveis da vida, que é isso que a gente já conversou um dia, que eu sei que se eu acordar eu tenho minha rotina, eu tenho a minha filha, eu sei que pode acontecer alguns fatores, mas eu sei que eu vou conseguir trabalhar indiferente do que acontece. Pode acontecer eu ter que dar a minha assistência, que nem minha filha passou uma noite de febre, mas estamos aqui. Quando nós estamos falando do atípico, é outro mundo. E do atípico sem recurso financeiro é outro mundo. E aí, que é exatamente o que eu ia falar. Aí nós estamos ampliando o repertório do mundo de dificuldades. Mas aí, a família chegou lá, a gente fez por 1 ano, famílias que fecharam diagnósticos, a gente deu laudo, faça terapia tal, tantas vezes por semana. Essa família levou para o lugar. Qual, para minha surpresa, eu ligar há 1 ano para todas as famílias depois, eu não vou lembrar exatamente dos números, mas eram de 40 e poucas, isso eu lembro do quanto foi, era mais de 40 e quantos conseguiram? 6. Isso acaba comigo. 1 ano, 6. E dessas 6, incompleto. Não conseguiram fono, TO, psicopedagogia ou psicologia, que foi indicado. Conseguiram algumas das intervenções. E as que conseguiram... pagaram porque conseguiram um valor simbólico para conseguir uma terapeuta que cobrou um valor abaixo para poder receber essa família. E eu vou te então, dizer, de 40 Felipe, e poucos, é brabo, né? 6. Então, assim, aí que a gente começou a ver que realmente, não que o sistema é falho, mas não funciona. É difícil. A demanda é muito grande para a quantidade que temos. Eu escutava? Né? Não tem terapeuta. Estou aguardando. Não me responderam. E aí imagina o nervoso Graças dessa família. Que tu me ligou, pelo amor de Deus. Sabendo que precisa da terapia e não tem. E aí o que a gente faz lá, a gente recebe essa família a cada 3 meses ou 6 meses, de acordo com a demanda, e ela recebe orientações. Aí eu oriento. Faça isso aqui, tu estimula assim, vamos estimular assim, vamos estimular dessa forma. Mas orientação, porque lá a gente não pode atender. Então, assim, essa família está recebendo, por exemplo, tem família que eu estou acompanhando há 2 anos lá, só a orientação. Então, a família tem que fazer em casa o que ela entendeu do que eu passei. Aí, muitas vezes, eu tenho uma família que entendeu. Outras eu tenho uma família que tem 5 filhos em casa. E isso é extremamente... Não, eu vou te falar, eu na pandemia, 2 meses, eu tive que fazer o que as TOs me mandavam em casa. Gente, eu fiquei... É insano. Mesmo que fosse enrolar a criança no edredom e chacoalhar para poder vamos ajudar. trabalhar proprioceptivo, você tem que dar tato-pressão. Enrola ele tipo um charutinho, chacoalha na cama, brincando. Isso é extremamente exaustivo para uma mãe que está em casa com a criança. Sim. É extremamente, sabe? E pode não funcionar. E pode não funcionar, e ainda ela pode, na semana seguinte, desistir, e não tem como julgar. Não tem como tu julgar a mãe que parou de fazer. Porque da onde que sai força?
porque vem uma lista de outras É isso coisas. que eu digo. Porque assim, a gente vê muito assim, ó, que eu ia falar antes, as famílias às vezes do interior me ligam muito desesperadas. Ah, porque tá assim, assim, porque o comportamento se mescla ao sensorial, né? Sim. A gente sabe disso. Por isso que o Felipe começou o episódio falando em aba, Denver, porque não tem como um TO, um terapeuta ocupacional, não entender de comportamento. Não. E não deveria alguém do comportamento não entender de sensorial, Perfeito. porque as coisas se mesclam. Exato. O mesmo comportamento ele pode ser sensorial. É aquilo que a gente fala, né? O sensorial mescla com o comportamento Porque aquilo que a gente melhora- estava falando. Tu imagina, eu tenho uma baixa resposta auditiva. Eu tenho que escutar sempre aquela mesma música. Vamos voltar no tema da Dona Aranha, que a gente já falou que todo mundo já escutou. Então, a Dona Aranha. Aquilo ali é o que me organiza. Tirar a Dona Aranha, Eu fiz um comportamento inadequado. eu fiz um comportamento inadequado. Ele funcionou? Toda vez que eu faço esse comportamento, eu ganho Dona Aranha. Eu vou começar a usar esse comportamento quando eu não ganho o que eu quero comer, quando eu não tenho, quando eu vou sair. Ou se o meu comportamental tá errado, eu também vou buscar E aí, a se eu dopamina. estou estressado, três instâncias que eu vou buscar a fazer a busca sensorial. Feliz, porque eu não sei o que fazer com isso. O que eu vou fazer com isso? O que é isso? Mas eu sei que se eu ativar meu sistema sensorial, me gera prazer. Tédio, básico, não tem que fazer. O que eu vou fazer aqui dentro? Ativar o sistema sensorial é bom. Estou irritado. O sistema sensorial é bom. Então, por que o sensorial e o comportamento andam junto? É Porque Um junto. potencializa o outro. Não tem como. Ou porque eu preciso me regular e eu não consegui regular da forma adequada ou alguém inibiu comportamento. Eu estou desorganizado a nível de comportamento, eu vou buscar o sensorial. Só que eu não vou conseguir ativar aquele sistema sensorial de uma eficácia porque eu estou com um comportamento muito alto. Então, o comportamento e o sensorial, eles andam... É uma linha limítrofe mega É fina. muito. E pode onde- mudar, né? E pode mudar. Geralmente qual iniciou é muito difícil de interpretar. Tem A que ser- gente já desistiu de descobrir o que inicia. E às então. vezes descobrir quem vem antes é o ovo ou a galinha, do que desencadeou, não. Agora tu tem que saber se é sensorial ou comportamento, sim. Agora, o que desencadeou, gente, aí tu vai ter que fazer o que antecedeu, aí tu vai ter que buscar. É muito difícil. Muito difícil. E geralmente quando há uma deficiência intelectual de moderada para cima, já complica mais ainda, porque existe uma dificuldade da criança perceber e interpretar o que está acontecendo. Então a tendência é que ele vá fazer mais busca sensorial e tenha mais comportamentos quando ele não consegue ter a eficácia do que ele buscou. E muitas vezes excesso de estímulo sensorial também desorganiza. Sim, se passou do ponto, né? E aí as famílias me buscam no seguinte desespero. Ele está muito desregulado e eu não consigo saber se é sensorial. Aí eu sempre falo, procura um profissional bom. Aí normalmente eu te indico algumas pessoas que eu conheço e falo, marca uma avaliação. Porque, né, claro... Para te entender a eu origem... nunca vou esquecer da nossa avaliação com o Theo. O Theo era bem pequenininho, lembra? O Teodoro não dormia, né? Ele estava bem na época, ele não medicava ainda, ele não dormia, ele dormia meia hora por dia. E em 3 episódios de 10 minutos, era esse o sono dele, por 2 anos foi assim. E aí eu fui fazer a avaliação com o Felipe. O Felipe acho que ficou umas 3, 4 horas comigo à tarde. E assim, eu esperando a avaliação começar, e esse aqui conversando comigo com o Samuel e jogando o Teodoro para tudo quanto é lado, pendurava o negócio no teto, jogava o guri lá e pá. Dali um pouco. Só que ele foi nos fazendo as perguntas e eu nem notei que tu já estava na avaliação, porque ele foi brincando com o Teodoro. E eu achei, ele tá fazendo uma anamnese, depois ele vai brincar com o Theo. Só que durante ele já foi fazendo tudo. E aí avaliou. Tu te lembra o que aconteceu depois? Eu saí de lá às 6 da tarde. Ele dormiu das 6 às 6 da manhã. Ele desmaiou. Ele nunca tinha dormido tanto. Eu olhava para ele e falei, meu Deus, a criança morreu? Eu passei a noite vendo se ele estava respirando. Sim. Ele desmaiou. Ele se regulou tanto. Mas não tinha tanto, acontecido ainda, né? Então, de ele se regulou tanto que aquilo foi extremamente prazeroso para ele e confortável que ele dormiu. É isso aí. E aí tá, né? Levei muitos anos, assim, não achem que eu saí dali e tive TO. Levei mais 2 anos para conseguir um laudo, para conseguir entrar com liminar, para conseguir que pagasse minha TO. Então, assim, é aquele desespero. 2 anos sabendo. É uma criança que dorme, né? Hoje é uma criança que dorme com medicação, com melatonina. E aí entra essa questão que a gente fala, que existe, que também é bom das complexidades, que existe crianças que são multimodal e autasão. O que é multimodal? É criança que precisa de terapia e química, remédio. Tem crianças que não precisam, e tem crianças que... E eu sei o quanto que, às vezes, para uma família é complicado ter que aceitar, porque, às vezes, a família entende que entrar com a medicação quer dizer que o filho é mais grave, quer dizer que o filho vai ter menos resposta. E não, às vezes é um recurso. Eu sempre dou o exemplo.
Tem gente que toma pressão alta e não quer dizer que eu seja mais grave. Às vezes tu tem que tomar remédio porque tu é uma pessoa que tem Diabetes, tu pico tem que depressivo, tomar, se tu é é. uma pessoa depressiva, e não quer dizer que você é menos que alguém que não é depressivo. Então, assim, a medicação está aí para dar suporte. Só que eu entendo que muitas vezes... Mas tu sabe que eu demorei a medicar o Theo, não foi por medo de ele ser pior ou melhor. Porque tem esse... Não foram os médicos. Esse estigma. Eu demorei a conseguir um médico bom, tanto que eu demorei, ele conseguiu laudo efetivo para eu poder judicializar com 4 anos. E eu descobri o autismo dele com 1. Então foram 3 anos indo em médicos que não me davam laudo. Esses mesmos médicos me olhavam em 5 minutos e me davam uma receita de remédio. Tipo, eu não olhei a criança. Eu não avaliei isso é uma coisa a que hoje em dia criança. está sendo mudado. E eu ficava possessa, porque tipo, tu não me dá um laudo, mas tu medica. Tu não olha pro meu filho, mas tu medica. E aí eu duvidava muito daquela prescrição. Não dou remédio. Perfeito. E aí, assim, 2 anos após ele não dormir, cheguei num momento que eu tive que dizer assim, deu. Ele precisa dormir. Ele não está rendendo nas terapias, ele não está tendo qualidade de vida e ele é uma nova pessoa depois que ele tomou medicação, Sim. porque ele passou a dormir, tudo mais. E assim, é uma medicação que mesmo que eu já entrei com CBD, mesmo que eu já mudei toda a qualidade de vida, eu reduzi muito a risperidona, ele toma uma dose mínima, mas eu não Subdose. tiro. Porque ele teve um distúrbio do sono muito considerável. Então eu não mexo nela. Eu não sou aquela mãe que quer dizer, meu filho não toma medicação, porque tem essa coisa, mas, né? de novo, cuidar com as falas, que nem todos precisam. Isso é uma coisa que mudou. E às vezes precisa e a família também não dá. É uma tendência nova dos médicos. Desculpa, tu ia falar, né? Mas só para fechar isso, que eu posso esquecer essa fala. Isso é uma coisa que mudou atualmente. Tanto nosso mestre falecido Ricardo Raumper, tanto Marta Henry, maravilhoso. Fabiana Munhol... existe uma tendência nova, não uma tendência, mas um olhar diferenciado, que é vamos esticar a corda o máximo que der com intervenção de curto período, 3 a 6 meses, para ver. Porque a última instância é entrar com química. E tu sabe o que me fez mudar de Pra ver ideia? o que tem dá de resposta. Eu pensei assim na época. Ele começou a tomar com 4. Eu pensei bem assim na época. Eu posso medicar e voltar atrás. Tirar a medicação. Mas eu não posso pegar um Teodoro com 6 anos e ter medicado com 4. Eu não consigo voltar no tempo. Entendi. Se eu não medicasse, eu não conseguiria voltar para recuperar. Esse é o teu caso, a tua particularidade. Eu não conseguiria. Então, tipo assim, mas quando eu tive um médico adequado, que conversou comigo de forma adequada, que me deu um laudo adequado, que fez uma consulta, onde eu senti que a criança foi respeitada enquanto indivíduo. Aí eu falei, ok, para esse médico eu vou ouvir. Mas, claro, precisei, né, mudar, sair do plano. Mas eu blá, blá, acho blá. muito importante isso, porque tem o fato da resistência à medicação, porque ela pode entregar à criança o estigma de mais grave, como você acabou de trazer. Mas tem também algo... Ai, A Débora só falta deitar. mas tem também algo que é da ordem da falência da instituição parental, tá? Se eu medico meu filho é porque eu falhei como mãe. Perfeito. Porque as pessoas são julgadas, né? Claro que Entende? são. Então, assim, você não tentou tudo que você podia. Você falhou na sua maternidade e você foi preguiçosa na intervenção com o seu filho. E é por isso que você medicou. Você não tentou contar 4h30 de histórias todas as noites. Você preferiu dar uma risperidona para ele dormir. Você não tentou fazer higiene de sono e desde as 18 horas deixou a casa toda sem luz, sem barulho. Então, assim, os fantasmas da maternidade em relação à medicação de crianças, e é muito curioso porque eles não são levados e adaptados à medicação de si, à medicação dos próprios adultos, entende? Porque a grande maioria dos adultos se medica tranquilamente, mas se vê falido quando medica o filho. Então, esse é um estigma, esse Ou é a um falta lugar... de medicação do adulto, porque um pai deprimido, uma mãe deprimida, reflete no filho. Também. Porque a família precisa se tratar também. Eu sempre digo, eu a gente preciso de ti bem, mulher. é. Eu digo, eu preciso de ti bem. A gente precisa poder
em algum momento, dizer, eu não estou mais dando conta, eu preciso procurar um profissional e talvez eu precise de medicação. Eu já passei por isso, tu já passou por Eu isso. sou uma mulher E assim, medicada. eu digo, eu não sou faixa preta, eu sou tarja preta. Não, eu sou Tem que ter nova tarja nomenclatura, preta. né? Sou tarja preta, Eu aceite. sou tarja preta e eu sou muito mais feliz assim. E os em volta Gente, também estão mais felizes. exatamente. Uma hora que você não dá conta. Porque a mais gente não dá sozinho. conta, é muita Exatamente. demanda. E não estamos mandando ninguém se medicar, mas aceite. É bem importante mais uma vez. Isso, mas eu acho Aceite que essa se for o questão- caso, né? Eu acho Exato. que essa questão que você traz com essa figura de linguagem do multimodal, acho que essa questão a gente tem que abordar em termos assim mais amplificar essa questão, porque aí eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas em casa entenderem que uma coisa vai potencializar Perfeito. a outra. Que então, assim, você vai fazer com que o seu filho renda mais, brinque mais, sorria mais. Vamos colocar por esse lado. Não vamos colocar dentro lado daquela... químico. Isso, pelo lado químico. Não, eu vou dopar meu filho. talvez não, eu o vou fazer CBD com que meu também, filho fique porque- letárgico. Não. E eu às vou vezes fazer- uma dose errada pode deixá-lo letárgico. E aí é uma questão de De dose. ajuste. Mas aí uma Ajuste. dose Medicação errada de errada terapia também também pode vai deixar deixar. letárgico. Também, perfeito. 6 horas de Então, avaliação assim- vai fazer dormir 12. Não, gente. Exatamente. Então, assim, qualquer coisa em doses cavalares Até comida. ou em subdoses... Até comida. Exatamente. Enquanto Não, Nutri, eu e vou dizer, existe- Exatamente. excesso de açúcar vai E tirar o termo- sono. E, por exemplo, o termo Vai. hiperresponsivo, ele também pode surgir para uma ação de receptores de química. Tem pessoas que são hiperresponsivas, ou seja, não dá para te dar dosagem que seria o ideal para te conseguir ter mais atenção, para te conseguir ter uma melhor percepção, tu conseguir ter menos padrões ritualísticos. Tu tem que dar uma subdose. A subdose é só um detalhe. Então, algo É o que eu signifi- faço hoje, né? É, mas um Mantém detalhe uma significativo subdose. que eu acho que é importante a gente sempre mensurar. Quando a gente, às vezes o que acontece, a família ou o paciente, ele recebe a indicação da medicação, ele começa a fazer uso. Só a medicação Não vai. modifica. Não. Isso é um detalhe importante, é terapia que modifica, não é Sim. química, é terapia. Então, às vezes o que acontece, aí e é um fator, entre aspas, preocupante, eu tô com aquela família do interior lá, que eu recebo, e a família diz, pelo amor de Deus, pelo menos me dá um remédio. Mas eu vou Eu dizer não pra consigo vocês. terapia, meu filho. Eu tô 2 anos Claro, esperando. Claro. E aí, aí, é muito gente, tu legítimo, bate, aí tu amor. vai lá. muito Aí o que a legítimo. gente tem naquele momento, aí não estou dizendo que isso é feito, mas naquele momento entra com uma subdose, pelo menos para dar um suporte para essa criança ter menos rituais e essa criança poder, pelo menos, ter um dia sem ser autoagressivo ou autolesivo e essa mãe também Poder dormir. Mas, gente, assim, ó, tem poder uma. fazer comida, poder sentar no banheiro para fazer um xixi. Poder uma respirar. coisa- uma e que não tá necessidade errado. fisiológica. Ó, e tem uma coisa que a gente fala, já que a gente foi por esse âmbito da terapia, medicação, tem uma analogia que é muito boa, que eu acho que se as famílias conseguirem visualizar melhor. A gente é uma planta, tá? Perfeito. Eu sou uma árvore. Aqui eu tenho solo e eu tenho aqui minhas folhas. A terapia, para mim, é o sol. Tá? Nenhuma planta cresce sem sol, tá? Uhum. Ela vai precisar de sol. Só que se essa árvore, se esse solo aqui não tiver bom, eu posso entupir de sol, Uhum. que eu vou matar a planta. Perfeito. Então eu preciso do solo bem. Às vezes esse solo precisa de um adubo, que é uma medicação. Esse solo precisa de se alimentar de coisas boas. Eu não posso medicar, terapia e entupir essa criança de Cheetos e Coca-Cola. Então, a qualidade do solo que vai alimentar essa planta vai fazer toda a diferença nessa planta. E a gente é assim, gente. O que eu como, o quanto eu durmo. Nós somos o que nós comemos e pensamos. Isso tudo faz diferença. E isso não quer dizer faça dieta, não faça dieta, mas faça escolhas. Sabe? Arroz e feijão não tem erro. Arroz e feijão não tem erro e está na cesta básica. Tem vários nutrientes necessários que o teu corpo O arroz e o feijão, eles se completam em aminoácidos que a gente precisa, né? O arroz tem 1, o feijão tem 9 e são os 10 que a gente precisa. Então, é uma dupla que, assim, ó, se tu der só arroz e feijão pro teu filho, vai faltar outros minerais, outros nutrientes? Vai, mas tá nutrido. Tá bem, perfeito. Entendeu? Então, nós não estamos falando aqui do leite vegetal da marca tal, que custa 30 E nem reais. que se você só comer arroz e feijão é a sua vida, né? Eu acho que é E sempre aí, importante ressaltar. tem uma coisa que eu gosto de falar com as famílias, normalmente quando as crianças são rígidas, porque eu tenho uma criança com toque.
E o Felipe me falou uma coisa há muitos anos atrás, o Teodoro tinha uns 3 anos, 2, 3 anos, que foi assim, um divisor de águas pra gente, enquanto família atípica. A gente já fazia um pouco disso quando eu comecei a estudar sobre TEA, quando eu diagnostiquei o Teoli com TEA, eu e o Samuel estudamos muito, e a primeira coisa que eu li foi num artigo em inglês, quebre padrões rígidos da criança, né? Tente evitar. E naquela época o Teodoro só usava um tênis vermelho. Ele tinha 1 aninho e meio. Era um tênisinho vermelho que ele amava e eu botava aquele porque era o mais fácil, ele aceitava pôr. E aí eu comecei a quebrar padrões. Só que aí quando a gente sentou para conversar, a gente se conhece faz anos, né? Pensando agora, o Felipe me falou assim, a diferença entre ritual e rotina. Porque assim, muitos pais, e é uma tendência nossa, meu filho é autista, por isso ele é rígido nisso. Meu filho é autista, ele só come assim, assim, assado. E é a realidade. Esta é a realidade. Mas aí tu lá atrás me ajudou, porque dos autistas com toque rígido, meu filho é o menos rígido que eu conheço. Ele não tem problema nenhum se hoje não tiver pão de queijo no café da manhã e se eu servir um outro pão. Vai comer ou não vai comer, mas ele não desorganiza. Se eu servir outro suco, se eu trocar o prato, se eu trocar a roupa, mas já foi um problema. Quando a Débora escreve muito sobre isso, sobre as rigidezes do Benjamin, eu nem comento, porque o meu já não está mais nessa fase. E graças à tua indicação. Então, assim, gente, eu tinha um bebê de 3, 4 meses que, se eu mudasse o caminho do carro para ir para casa, no bebê conforto, ele chorava. E eu não tinha a menor ideia do que era autismo. Eu falava, gente, como que essa criança sabe que eu mudei o caminho? Sabe quando tu vai dirigir para a criança pegar no sono? Porque o distúrbio do sono já existia. Tu vai dirigir para a criança pegar no sono. E aí, às vezes, tu fica rodando no teu bairro. Se eu passasse pelo meu portão e eu não entrasse, ele entrava em desespero. E eu demorei muito a me dar conta que era isso. Que era, tipo, passou no portão e não entrou. Como que um bebê de 2 meses sabe o caminho de casa? Então, assim, desde pequeno, eu mudo o caminho da escola. Cada dia eu pego um. Eu vou para a clínica cada dia por um caminho. Perfeito. Eu mudo a cor do sapato. Mas é o uniforme é marinho. Se eu ele. não trocar esse uniforme, ele só vai se vestir de marinho. Daqui um pouco ele vai ter que ter sempre aquele padrão. Então é cansativo, mas é necessário. Ele chega da escola, eu já boto uma camiseta azul, uma roupa amarela, uma meia. Acontece de eu a família troco dizer, os Felipe, par. desculpa, mas eu tive que pegar a roupa do cesto do lixo e botar do cesto de roupa suja. Eu conheci não aguentava mais ele botar essa roupa, mas eu ele conheci pegou uma criança e ele quebrou tudo dentro numa de casa. rigidez que a família tinha um sofrimento muito grande em Caxias e assim, ó, aquilo me machucava de ver aquela mãe machucada. E, um dia a avó fez uma historinha para a criança e pegou o saco de lixo e foi contar a história da Rapunzel. E era um menininho, coisa mais linda. E fez uma trança com o saco de lixo, tá? Para ele. Ele nunca mais tirou. Era muito difícil. E, gente, é um saco de lixo, de um lixo ruim, que se decompõe, que é feito para se decompor, na cabeça de uma criança. Então, assim, o sofrimento que isso gerou, e foi um momento lúdico. Tu falou um termo muito interessante. Às vezes a gente acha que é um sofrimento para nós, os terceiros ou pais. Na verdade, o sofrimento é para ele. Porque ele está sofrendo por não conseguir fazer nada além daquilo. Aquilo gera um sofrimento, e às vezes a gente acha que botar a criança em zona de conforto, ou seja, dar aquele estímulo visual, aquele estímulo auditivo, vai ajudar. Ajuda. A gente está gerando mais sofrimento, porque ele não consegue ser daquilo. Se ele sai daquilo, ele desorganiza, porque ele só sabe fazer aquilo. E ele só tirava a peruca na TO. Na TO, porque provavelmente ela criava outros circuitos. A Marina chamava outras ele, dopaminas. E aí eram vários acordos, porque na sala de espera eu via muito, né? Eram vários acordos. Agora tu vai pra casa da Dinda tal, e daí a gente lá depois de tal. Ela foi espichando o tempo. É isso aí. O tempo da TO, que ele aceitava 100, então ela começou a concordar. E aí depois ainda veio outra rigidez. Depois do cabelo, ele tinha que pôr um vestido da Rapunzel. Okay. Então, em cima da roupa dele, porque, tinha que ter o cabelo, tinha que ter um era vestido. Com o personagem. Ele não saiu do personagem. Ele não saiu do personagem. Aí foi ampliando. A gente saiu do cabelo, agora a gente foi pra roupa e assim. E assim, ó, eu só como mingau tal, da marca tal. Eu sei, gente, eu trabalho com nutrição, com seletividade, e eu sei que é muito difícil. Mas assim, não se apeguem numa marca. Tentem inserir assim, ó, uma microdose. Eu entendo que às vezes, mas é a única coisa que ele come. Esse é a única coisa que come. É assim, ó, mas procurem aí uma Nutri, uma fono alimentar. Eu já tentei aquela marca
a marca tal, que é o mesmo formato. É que tu não pode trocar de Ruffles para batata assada. Jamais. Tem um caminho. E aí o que a gente faz inicialmente é abre o pacotinho, muda o ingrediente de dentro. Por exemplo, suco. Eu já tive um paciente que ele só tomava o suco X que tinha o Bob Esponja na frente. E era só o suco de maçã. Eu falei, vamos testar. E quando acabar a campanha do Bob Esponja? Aí foi que eu falei pra ela. E o dia que não tivermos mercado, o que tu ia fazer? Eu comprei ela mostrou, ela tinha um caixa assim em casa. Eu falei, mas um dia a marca não vai mais ter a licença da Bob Esponja. Eu falei, eu te entendo. Mas será que é o suco de maçã ou é o Bob Esponja? O que a gente começou a fazer? A gente começou a furar e botar outros sucos. E com o tempo ele começou a tomar. Vai ter crianças que vão tomar somente o suco de maçã no primeiro momento, mas a gente começou a ampliar primeiro o item de dentro. E aí ele começou a aceitar. Então nós começamos a burlar a estética visual, que era dentro, era outro sabor. E nós começamos a ampliar o repertório oral, porque o oral estava começando só a aceitar maçã. Porque, de novo, a tendência a ritualizar é ir diminuindo. Então eu começo vendo todo o episódio da Peppa, no final só quero ver o início, porque é aquela hora que aparece com o vestidinho e fala... E o dia que o clipe mudar, o vestidinho, ela já não consegue mais. A luz na tua casa, então a gente tem que ampliar o repertório. Então foi dentro disso. A gente começou a modificar primeiro a entrada oral, que estava começando a ficar rígida também, a entrada oral, e depois a gente foi modificando, aceitar aquele mesmo líquido de largar no copo, de ele fixar. É muito difícil, né, Felipe? É cebola. É muito difícil porque você não tem como mensurar o tempo que vai demorar para essa Mas criança às vezes na primeira infância, lá no inicinho, esse padrão rígido. Às vezes, uma coisa que você faça um dia e que dê um prazer imenso, dia, acabou. Um dia, acabou. Tem tantas outras coisas que ele pode repetir por 4, 5 meses, mas que, ok. Que ele aceita trocar. Que ele aceita trocar. Ele aceita que a gente chama tecnicamente de quebrar. Ele aceita quebrar. Dependendo do que for. Então, assim, a gente vive numa corda bamba porque a gente não tem esse tempo. Essa previsibilidade, nós, pais, não temos, porque a gente não sabe o tempo que vai demorar para ele tornar aquele padrão rígido a ponto de não conseguir fazer outra coisa. Mas às vezes evitar o padrão, né? Qualquer coisa. Alimentação, roupa, caminho. E aí como é que faz? Eu passei um ano com a professora Maria. Ano que vem é a Ana. Tu já tá tensa. Em outubro eu tô desesperada. O que vai acontecer porque quando ele vê uma outra pessoa naquele outro ambiente? Então, assim, quando eu digo de quebrar, não é fácil. Não. Precisa de ajuda profissional, muita. Porque pessoas que não têm a terapia, exato. Pessoas que não têm ajuda profissional. E hoje tem uma criança pequena, de meses, de 1 ano em casa, e já notou um sinal de rigidez. Já começa a quebrar. Eu lembro direitinho que uma vez o Samuel dava banho no Theo sempre à tardinha, né? E aí a diferença de ritual e rotina, né? Os autistas amam uma rotina estabelecida e precisamos dela. A gente se Todos usa. Precisamos. Nos valemos muito da rotina para poder ter previsibilidade, se programar, se organizar. Inclusive, uma tecla que eu e a Débora batemos muito com os profissionais os profissionais adoram dar demandas para as mães, e é necessário, porque a família tem que ser terapêutica. Nem sempre a gente dá conta, às vezes aquela demanda é extremamente ansiolítica para a gente, porque a gente está ali, eu preciso ensinar a botar o tênis, eu sou uma péssima mãe, porque, né? Só que eu nem dormi, nem tomei banho, nem comi ainda, mas eu preciso botar o tênis, porque a gente fica rígido junto, né? Não existe autista sozinho, existe a família. A família atípica, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, às vezes o profissional não te dá uma previsibilidade de que vai faltar, de que vai atrasar. E aí, aquele teu dia vira um caos, né? E aí, a rotina é extremamente necessária para a previsibilidade da criança e para ela ter um conforto. Eu sei que o meu dia começa assim, termina assim. Hoje é quarta, hoje eu tenho psicomotricista, depois eu tenho fono. Hoje é quinta, hoje eu começo com TO, depois eu tenho... Eu me acho, né, no meu dia. Mas o ritual se confunde com rotina muitas vezes. O Samuel dava banho no Theo todo dia. E aí aquela coisa de querer dar independência para a criança e ensinar, né? Aí um dia eu entrei no banheiro, ele estava dando banho, e aí eu... Tá, Theo, acabou o banho, fecha a gradezinha do ralo. Aí eu só olhei para ele. Tu tá mandando ele fechar a gradezinha do ralo todo dia, antes, quando acaba o banho? Sim, para ele aprender. Falei, quando nós formos para um hotel, para um lugar que não tenha a gradezinha do ralo que fecha, for um ralo aberto. Pode acontecer dele desorganizar. Pode ser que ele nunca saia do banho.
Vocês não vão entender A por que ele criança não desorganizou dentro do consegue sair do banho. Mas ele ama tomar banho. Faltou uma desorganizou no banho. etapa. Faltou uma etapa do fim do banho. Eu falei, não, nós vamos mudar. Um dia tu vai pedir para ele fechar, um dia tu fecha, outro dia fica aberto, outro dia... É maçante, né? Mas é assim. Mas É que pro terapeuta isso é o papel dele. É o Eu tenho que papel. proporcionar isso porque eu tenho que Isso. fazer as quebras. Variabilidade. Esse é meu papel. então é Isso eu uma vou coisa fazer. boba, Agora, mas que vai pra gerar nós, em um casa, sofrimento em algum momento. Porque é isso, aí ele vai chegar num lugar Que e- não tenha o Não é isso, o aí ele vai trocinho de desorganizar fechar. dentro do banho, aí você redundante de novo e vai dizer, mas o que aconteceu? Qual foi? A frase clássica, o que foi gatilho? O gatilho. Qual foi gatilho? E aí, tipo, Tu não eu vai dei saber. o banho no mesmo passo a passo, eu usei meu shampoo, meu sabonete, sabe? Sim. Então, eu troco tudo. Eu sou a É, louca eu do ti- eu trocar. tive Não, uma- eu troco também tudo. acho, e é muito delicado isso, porque eu fico pensando assim, mesmo em termos terapêuticos, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que terminar porque acabou. Mesmo em termos terapêuticos, a gente tem que poderia tomar fazer 20 podcasts. tem que né? tomar muito cuidado, por quê? Porque, por exemplo, meu filho iniciou a intervenção com 2 anos, ele está com 5, né? Ah. E ele iniciou uma intervenção fazendo Denver. E a base do Denver é seguir a liderança da criança. Uhum. E se seguirmos a liderança da criança, ficaremos todos o dia inteiro dentro da minha casa imitando dinossauro. Uhum. É aí que eu me Entendeu? refiro. O meu seria Então, assim, entrar embaixo do não, lençol e a ouvir partir música. do dinossauro, a gente vai ampliando o ritual. Então, é o dinossauro que vai ajudar ele na seletividade alimentar. É o dinossauro que vai ajudar ele a... Hoje vai vir um amigo com o dinossauro, hein? Hoje vai vir um Isso, cachorro. Isso. Então, assim, mas você entende como até o processo terapêutico tem que ser cuidadoso, Muito. porque senão a gente cai numa armadilha da liderança da criança rígida. Aí fica uma criança extremamente rígida e inflexível. E a família... E A só vai querer família... dinossauro em todos os Em ambientes. todos os E a ambientes. família, no seu cansaço, no seu estresse, no seu esgotamento, ela entra numa zona de conforto. Porque Gente, chega tem uma hora que dia... não- chega uma hora que não dá conta, E tem dia não que dá tu fala conta. assim, olha, dane-se. Dane-se. Hoje eu sou Pega dinossauro. esse tablet Isso, e assista a Peppa, sem parar. sem Sim. parar. E aí, assim, ó... E aí, quando tu vê uma criança rígida, como é que tu viaja? Como é que tu sai? Por exemplo, eu fui agora para uma viagem onde Tá vendo? falavam várias línguas. Eu não sabia o que ia rolar. Poderia ter sido 30 dias infernais na minha vida. Graças a Deus, ele ficou apaixonado. Ele só quer ouvir com a tua mulher agora música Sim. francesa. Graças a Deus, a Nath canta em francês. Então, eu resolvi minha vida. Mas eu tive uma família que levava o mesmo fogão e o mesmo feijão para as viagens. Eles foram para Disney, ela levou um mini fogareiro, A Karen leva tudo. leva um fogãozinho Porque é e muito aquele difícil. feijão daquela marca, Daquela marca. X, vamos supor, É. marca... E não BA é culpa da BBE. família, porque é E rígido eu- de tal e forma ela- que e é ele tem necessário. que ver ser feito, porque se ele não vê a produção, ele não come. E assim, ó, se tu não fizer isso, Então, por a isso que a gente criança tem não vai E a gente comer. tem- por isso a Vai. gente tem que fazer essas quebras para isso, porque no momento que surgir algo dentro de uma estética visual diferente, ele vai ter que ter recurso interno. Imagina, ele E comeu pra isso comida é um trabalho, diferente, claro, terapia, fala mas esse é diferente. o cuidado com a fala, é isso. Isso. A liderança, é a Isso. criança escolhe a terapia, que tem outras Isso. intervenções que também tem a premissa de que a criança escolhe a terapia. Isso. Calme. É, E tem às que tomar vezes muito a criança não tem falha na comunicação, não tem falha no cognitivo, ela não tem Não? falha no lúdico. Eu vejo muito meninas isso, né? Que a gente fala pouco do autismo das meninas, né? A comunicação às vezes flui nas meninas maravilhosamente bem. O lúdico funciona bem. Eu tenho várias amigas que têm meninas autistas inclusive difícil de diagnóstico, porque, né? Tá tudo aparentemente bem. Mas a rigidez é tamanha, assim. E aí as pessoas falam, nossa, mas tem pouco suporte. Cara, vocês não têm noção do que é por trás. Porque a gente, enquanto mãe, enquanto pai, tá aqui, ó, anos-luz na frente da criança. Meu Deus, esse tênis agora já foi 3 vezes essa semana. Não, a gente Eu recebe preciso essas- sumir com esse o tênis tênis. desgastado, assim, tu vê que o tênis rasgado e tu sabe que não é uma questão de valores da família. Tu sabe que a família tem condições de dar um tênis. Não Tu vai vê que tu colocar. entende que é uma questão ritualística. Eu nunca vou esquecer família que eu não conheci... dá conta de botar o teu calçado. Eu conheci eu não conheci, falava-se muito na primeira clínica do TEL de um menino que ele andava há meses com uma salsicha na mão. A mesma salsicha. Imagina. Para dormir, tomar banho, fazer qualquer coisa.
E a dificuldade de achar algo da mesma textura para trocar. Mesma textura, mesma cor, mesmo cheiro. Conseguiram trocar porque a avó viajou para não sei onde e achou um brinquedo. Sabe aquele brinquedo que parece uma linguicinha que tu bota o dedo assim, ele é uma aguinha? Tá, ok. Que tu bota Acho o que é o que dedo eu tô pensando, acho que é o que eu tô e o pensando. negocinho escapa e tem uns peixinhos dentro. Tá, perfeito. Esse brinquedo ele aceitou trocar, porque aí era tato. É isso aí a questão. É tu conseguir achar qual é o sistema sensorial envolvido. Gente, é a salsicha visual, tava podre há meses na mão do Pelo amor de menino. Deus. E ninguém conseguia tirar. Imagina o sofrimento dessa família, gente. Gente, No telefone. ai, a gente precisa fazer telefone pro Felipe ainda. Vai lá. Felipe, teu Vai lá. telefone, Felipe. A gente não consegue ser aquela pessoa que acaba lindamente o episódio, porque a gente fala e blá. Porque a gente quer tentar trazer o máximo De do Felipe pra informação, você. Exatamente. Nosso telefone é o seguinte, Felipe. Tu vai ligar pro Felipe há 20 anos atrás, então agora sabemos há quanto tempo é, né? Apesar dessa carinha aí de 30 anos. E tu vai ligar pro Felipe no teu primeiro atendimento a uma criança atípica. Naquele medo que tu tava, aquele nervoso que tu tava. E aí tu vai falar para o Felipe o Felipe de hoje, que dica tu daria, como tu tá feliz contigo, o que tu quiser falar pro Felipe de lá. Esse telefone é mágico, tu consegue ligar para lá. Vai. Não precisa É discar. difícil. Difícil, hein? É difícil. É difícil, mas não precisa isso. discar, o Felipe já tá na linha. Só Vai lá, puxar só que ele falar. já tá aí, te esperando. Tu te lembra desse Felipe? Lembro. É difícil essa parte. Difícil. Mas é a mais linda. É. Eu amo. Complexo, hein? Teve até uma introdução Tu viu? sonora. Então. Não vai ser fácil. Primeira coisa, não vai ser fácil. Acredite. Vai ter momentos que tu vai duvidar. Vai ter momentos que tu vai querer trocar de profissão. Mas vai dar certo. Tu tem capacidade para ajudar os outros. Tu vai ajudar muita gente. Tu vai fazer muitas pessoas felizes. Tu vai fazer muitas famílias dormirem, irem no banheiro, poderem sair com seu companheiro, poderem ver um filme. Tu vai fazer famílias sorrirem. Então, acho que isso é o mais importante. Tu vai entender com o tempo que o mais importante é fazer uma família descansar e poder sorrir. Fica tranquilo que vai dar certo. Que lindo! Eu sempre amo. E deu certo, né? Deu Deu certo, muito no certo. início é bem complicado, assim, tu te esbarra Nem fala. em barreiras de colegas, de instituição, será Mas que eu tô deu indo pra certo. linha certa, assim? Tu vai- Eu que tenho todos esses anos de TEA, vou atender TEA, né, agora. E o medo. Eu tô com várias famílias atípicas que me ligam. Eu quero que tu atenda meu filho. Eu falo, gente, é muita responsabilidade, né? Tem coisas que eu acho que a prática vai Nos te dando, ajuda, né? vai te dando, assim, essa tua capacidade de gerenciar o teu emocional, de tu entender que... A gente está muito dentro tem das que- faculdades, eu e a Débora. E eles nos falam sempre, é muito bonitinho, assim, quando a gente fala com os alunos. A gente está falando muito com os formandos, né? Quem está saindo é agora. Muito legal, é muito legal. E eles falam, nossa, vocês quebraram todos os tabus, né? Da psicologia, principalmente. Vocês quebraram todos os tabus. Porque a teoria é uma, Sim. mas a vida é outra. Então, assim, quando a gente consegue levar a realidade das famílias atípicas, a dor da família atípica, essa pessoa vai sair um profissional melhor dali, mais A preparado. minha girada de chave foi quando eu parei de só querer fazer o paciente evoluir, eu comecei a olhar para a família. Foi a minha girada de chave. Porque eu fazer o paciente evoluindo, a família é o que a família precisa. Nem sempre, Eu né? comecei a mudar, assim, eu comecei a olhar Até mais porque ele pra- vai evoluir mais com a família bem, né? Eu comecei a trazer isso mais para mim, assim, de ter a eu família, acho de olhar que para a família. Às vezes, o que eu tô trabalhando, ok, vai evoluir porque ele precisa, dentro daquele contexto, vai promover qualidade. Mas a demanda da família é aqui, ó. Eu tenho que trabalhar mais aqui, ó. É muito difícil, me parece. Cada vez isso fica mais claro. Quanto mais a gente vai trabalhando, quanto mais a gente vai se inserindo nesse meio, que não existe atendimento eficiente, eficaz e seguro para a família atípica que não opere numa lógica sistêmica, numa lógica de grupo, né? Numa lógica
a casa toda. E não Então, adianta só a mãe ir até o terapeuta. O pai não. precisa, a O pai avó precisa, o irmão precisa. o cuidador, todo mundo que precisa. tem acesso a essa Gente, criança. acabou. Beijo, Felipe. Tchau. Nos sigam no YouTube, Isso, no ativem Instagram, no sino, Spotify. façam essas coisas legais O Felipe não todas. tem Instagram, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, Felipe, Mas nós o vamos Felipe criar um vai Instagram. voltar. O Felipe vai voltar. Ele já tá. Ele vai voltar. Já foi Ele convocado. já falou tanta coisa. Esse episódio vai gerar tanta. Vai. Então, Nas partes assim, complexas. Exatamente. Perguntas, nos mandem, a Isso, gente porque ele repassa. volta. Outro dia, quando a filha não tiver com febre, ele volta, tá bom, gente? Beijo. Um beijo.